Olá, espero que todos e todas estejam bem. E hoje eu tô aqui para falar de um curso que eu iniciei semana passada. E eu gostaria de dividir com vocês um pouco do conteúdo desse curso ao longo das semanas que eu for fazendo, para a gente poder conversar sobre algo que dentro da clínica é muito constante, que é a psicofarmacologia. Esse é o nome do curso e esse é o nome do estudo que a gente dá para quando a gente olha para um fármaco, ou seja, um princípio ativo do medicamento, está dentro do medicamento junto com outras substâncias, mas que é ele que faz toda a ação dentro do nosso organismo. Então, quando a gente olha para esse fármaco e observa exatamente o que o nosso organismo faz com ele e o que ele faz com o nosso organismo. Então, a primeira aula foi bastante introdutória. Ela falou sobre esses dois princípios da farmacologia e de como que a gente vai olhar, né, como que o nosso corpo vai absorver, como que o nosso corpo vai metabolizar, como que o nosso corpo vai distribuir e como que o nosso corpo vai excretar determinadas substâncias. Essas substâncias, na maior parte das vezes, elas atuam em sistemas cerebrais, então a gente tem um foco aqui, que são os fármacos de atuação no sistema cerebral. Eles geralmente vão mexer com os neurotransmissores, que é uma questão que a gente já viu num post, a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Então, se você voltar um pouco aí no feed, você vai ver alguma coisa sobre os neurotransmissores. E a próxima aula também é sobre neurotransmissores. Então, eu também vou conversar um pouquinho sobre eles e como consegui-los, né, de maneira aí natural e que fármacos que acabam estimulando a produção deles também. E nessa primeira aula, apesar de ter tido coisas bastante complexas, bastante interessantes, eu queria me ater a um ponto. Eu vou ser breve. O ponto principal desse primeiro momento, dessa primeira ponto que eu queria conversar com vocês e colocar com vocês, é que muitas vezes a gente tem preconceito com os fármacos psiquiátricos. Isso pode vir lá de uma questão do estudo da loucura mesmo, como que ela era tratada e como que a gente já viu que os fármacos podem atingir e agir sobre as pessoas como meio de controle mesmo do outro. Então eu que vou receitar um fármaco, né, vou receitar para que esse outro possa ali ser colocado no seu lugar e ficar dopado, né? Eu digo comunidade médica, né? Nós psicólogos não receitamos medicamentos, mas sempre estamos envolvidos com pessoas que têm receitas psiquiátricas de medicamentos. Então existe muito desse preconceito sobre, putz, eu não queria tomar medicamento é só para me dopar, medicamento é só para me deixar mal. E não é bem assim. Muitos e muitos casos em que a gente atende dentro da clínica, eles são bastante complexos. Ou eles foram se complexificando ao longo do tempo e acabaram ficando crônicos, acabaram ficando maiores do que inicialmente. E muitas vezes a necessidade de se tomar um fármaco, ela aparece, ela surge. E quando que é essa necessidade de se tomar um fármaco e quando que surge isso? O surgimento dessa necessidade, desse ponto, é muito subjetivo para a pessoa que vai tomar, mas ele segue alguns critérios diagnósticos para a pessoa que vai receitar. Então a pessoa que vai receitar conhece o mecanismo de ação, conhece a dosagem, conhece todo um esquema de vida desse medicamento dentro da gente, quando que ele começa a parar de fazer efeito, quando ele começa a fazer efeito, que doses que são necessárias para que esse efeito aconteça, o efeito desejado, os efeitos colaterais, como que essas coisas todas interagem entre si, como que interage mais de um medicamento quando é tomado de maneira conjunta, quais são as sínteses que são necessárias para serem feitas e são decorrentes desses medicamentos, se a gente vai tomar um medicamento para ativar alguma coisa ou se a gente vai tomar um medicamento para desativar alguma coisa. Então existe todo um critério diagnóstico para ser dado um medicamento. E profissionais sérios vão levar em conta esses critérios diagnósticos. Vão olhar para como a pessoa está, para como ela estava, vão perguntar em relação a como ela tem se sentido frente às dificuldades que ela vem passando e vão passar medicamentos. Geralmente esses medicamentos, dependendo do caso, são passados com uma margem de segurança muito grande. Então são doses pequenas inicialmente para se saber como que essa pessoa vai reagir a esse medicamento, se isso é muito bem aceitado pelo organismo ou não, isso foi recusado e não fez bem para o organismo. Também vai saber da janela, né, do tempo que demora para esses organismos começarem a reagir sob o efeito desses medicamentos, e tudo isso é levado em consideração. Então, dito isso, é importante a gente lembrar e a gente pensar na necessidade que a gente pode estar tendo de tomar um medicamento ou não. O medicamento ele vai salvar a nossa vida e vai ser a resposta para todos os problemas? Não. Infelizmente, a gente não consegue tomar uma pílula mágica e isso resolver todas as nossas situações.
mas ele pode ser muitas vezes uma necessidade num determinado momento para ajudar a gente a sair de uma determinada situação e dar um pouco mais de força no movimento que a gente precisa fazer para mudar as situações e o ambiente em que a gente está inserido. Então, quando a gente está olhando ali para uma pessoa que está tomando medicamento, muitas vezes o que faz ela, por exemplo, estar ansiosa não some, mas ela consegue ter uma redução nessa ansiedade, possibilitando que ela comece a desenvolver habilidades, desenvolver caminhos, desenvolver meios para conseguir lidar com essa ansiedade. Em alguns casos mais crônicos e mais intensos, talvez o uso do medicamento seja contínuo, seja constante, e isso acabe por virar uma rotina dessa pessoa. Óbvio que ninguém quer que o medicamento seja tomado para sempre, de maneira indiscriminada, mas muitas vezes ele é necessário. E aí a gente desenvolvendo essas habilidades, desenvolvendo o entendimento do que levou a gente a viver daquela situação, daquela circunstância, daquele modo, a gente vai conseguir controlar algumas situações de uma maneira mais significativa. E isso vai fazer a gente conseguir manejar situações de uma maneira mais positiva para nós. E aí o pensamento em relação ao medicamento pode começar a ser outro, e a gente começar uma diminuição de dose. Obviamente que esses tempos demoram bastante, né? A gente começa a tomar, depois ali 15 dias a gente começa a ter os efeitos, depois a gente começa a conseguir viver sob aqueles efeitos e modificar o nosso ambiente. E isso vai gerando pra gente umas certas mudanças, que a gente vai ficando sensível, e aí a gente vai tendo um certo avanço no nosso caso, no como que as coisas se davam. Muitas dos nossos transtornos hoje colocados têm uma ligação com os medicamentos que são amplamente testados e amplamente vistos como significativos no tratamento e acompanhamento de certos transtornos. Então, algumas situações elas são necessárias de serem tomados medicamentos, porque a gente sabe que esse medicamento ele diminui tanto o risco dessa pessoa machucar uma outra pessoa, tanto no risco dela se machucar, tanto na possibilidade dela conseguir entender, né? Então ter a sua cognição preservada em relação às coisas que estão acontecendo à sua volta, ter a sua possibilidade de ver como que essas coisas funcionam e agir sobre essas coisas com uma ótica que lhes agrada e que elas conseguem realmente ter um contínuo nesse pensamento, nesse movimento. Então basicamente a gente vai falar nessa forma de reagir a esse curso que eu estou fazendo. Então eu vou pensar sobre esse curso e vou trazer alguns conteúdos para você. A gente vai falar sobre farmacologia no geral. Então essa primeira fala minha é só para a gente conseguir explicar, colocar em exposição o tema, para a gente poder pensar juntos aí como que isso tem influenciado as pessoas que me seguem, as pessoas que vocês conhecem, pessoas aí que possam estar tomando medicamento ou pensando em tomar um medicamento e às vezes estão procurando uma informação um pouco mais confiável que possa ajudá-las a tomar uma decisão para procurar um profissional de saúde que vai poder orientá-las de maneira bem correta e bem carinhosa em relação aos problemas, tá bom? Então esse era o básico que eu queria falar, que a gente vai conversar um pouco sobre farmacologia e em segundo lugar não tem problema nenhum a gente tomar remédios, eles estão aí, a gente só tem que ter um acompanhamento muito sério em relação a essa tomada dos medicamentos, porque são medicamentos que mexem com o nosso sistema nervoso central e isso acaba tendo influências na nossa cognição. Então, no nosso pensamento, na forma que a gente atinge a memória, na nossa atenção, na nossa fala, na nossa possibilidade de explorar a nossa linguagem, na nossa forma de sociabilização com as outras pessoas, nos nossos humores. Então, se a gente está mais entristecido, se a gente está mais animado, se a gente está ali com uma relação mais melancólica, ou se a gente já está numa situação em que a gente consegue manejar nossa felicidade, se sentir feliz, se sentir tranquilo em relação a algumas coisas, ou se sentir estressado, se sentir ansiosa. Então tudo isso você é levado em consideração quando a gente pega um medicamento para analisar e a gente pega os seus efeitos dentro do nosso corpo e dentro do corpo de várias pessoas, que também pode ter diferença uma para outra. Então, dependendo da pessoa que vai tomar o medicamento, aquele medicamento pode não fazer o mesmo efeito que faz para outra pessoa. E por isso que é tão importante a gente estudar, a gente pensar sobre o assunto, porque nem sempre o medicamento vai ser bom para todo mundo e vai ter o resultado esperado que teria em todo mundo. E isso não quer dizer que a gente tenha que desistir da ciência medicamentosa. Isso quer dizer que a gente tem que ser crítico em relação a ela. Pensar nela em todos os seus caminhos com uma maneira bem crítica, de uma maneira muito pensada, de uma maneira muito analisada. E não de uma maneira vã, uma maneira bem superficial. Ah, então é só botar uma caneta lá e dar o mesmo medicamento para todo mundo. Não, não é isso que um psiquiatra faz, tá bom? Então eu agradeço quem ficou até aqui. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade para me mandar. Muito obrigado por permanecerem e esperem os próximos vídeos. A gente vai continuar conversando sobre assuntos um pouco mais técnicos, mas que são muito legais também, que podem ajudar alguém aí
a se sentir melhor por estar tomando medicamento e até ajudar alguém a procurar um psiquiatra se identificar com alguma necessidade, tá bom? Um beijo, pessoal. Uma bela noite para vocês.